Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão bíblica no livro de Gálatas, capítulo 4. E eu já convido você a ler todo o capítulo e depois retornar aqui para que nós possamos mergulhar em alguns versículos deste precioso capítulo. E os versículos que eu gostaria de iniciar a nossa reflexão encontra-se no versículo de número 3 até o versículo de número 7, que diz assim: Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Se eu fosse você, eu já dava um brado de glória, somente nessas primeiras leituras destes versículos preciosíssimos. Isso porque nós devemos entender que nós não somos mais escravos da lei, que por meio de Cristo Jesus nós fomos chamados filhos, e como filhos de Deus, Deus nos dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Isso é maravilhoso, nós sabermos que somos abençoados por meio de Cristo. Nós recebemos uma herança incorruptível. Isso é preciosíssimo. Então, alegre o teu coração já no início desta reflexão, na certeza de que por meio de Cristo você tem a oportunidade de ser chamada filho ou filha de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Entendendo que a lei, no momento em que nós ainda não éramos adultos espiritualmente, nós fomos escravos dos poderes espirituais que dominavam o mundo. Mas, quando Deus enviou o seu Filho, como filho de mãe humana, vivendo debaixo da lei, seguindo todos os ritos, todos os protocolos, no intuito de libertar os que estavam debaixo da lei para que nós pudéssemos nos tornar filhos dele. E a prova de que nós somos filhos de Deus é o Espírito do seu Filho que habita em nós. Aleluia. E exclama: Pai, meu Pai. Nós ansiamos pela vinda do Senhor. E o Espírito Santo que habita em nós, no momento que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que inclusive é uma das coisas que é o meu desejo para você, que não conhece ainda este relacionamento com Deus, que você procure aproximar-se e confessar Jesus. Porque quando a gente confessa como Senhor e Salvador, nós recebemos do alto este revestimento de poder através do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Então nós não somos mais escravos, nós passamos a ser livres, nós passamos a andar no Espírito, nós passamos a ser livres espiritualmente para desfrutar da plenitude de Deus em vida. Oh, aleluia! Dando continuidade à nossa leitura, eu gostaria que você lesse comigo o versículo 9 até o versículo 11, que diz assim: Mas, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Irmãos, Paulo aqui retrata um cenário que não é muito diferente dos dias de hoje. Nós sabemos a verdade, nós sabemos que a graça está disponível para nós sabemos que temos essa nova identidade em Cristo, porém, infelizmente, muitos, pela falta de conhecimento, pela imaturidade espiritual, deixam de desfrutar dos benefícios de ser chamado filhos de Deus. Isso é preocupante. E o apóstolo Paulo aqui, ele declara claramente a sua preocupação. Porque depois que Deus nos conhece através de Cristo, quando nós temos essa relação direta, nós não precisamos mais de intermediários. Hoje nós sentimos a presença de Deus, nós dobramos o nosso joelho, nós fechamos os nossos olhos em qualquer lugar e nós podemos conversar com o Senhor. Antes tinha todo um ritual, tinha o Santo dos Santos, onde só os sacerdotes separados poderiam ir. Então hoje há essa liberdade, mas infelizmente a humanidade tende a voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor. É aquela religiosidade, religiões que distorcem a verdade do Evangelho. E o ser humano, ele sempre, na tentativa de querer ter o controle, ele sempre volta para o legalismo. Então, por
por que nós queremos nos tornar escravos outra vez, né? Por que damos importância a rituais, a ritos, a formas, a padrões que nada acrescentam na nossa maturidade espiritual? Então, às vezes Paulo chega a questionar, como ele diz aqui, será que todo o meu trabalho foi em vão? É como que uma chacoalhada, dizendo assim, será que a palavra de Deus é anunciada em vão? Será que Jesus morreu na cruz em vão? Será que o evangelho libertador de Cristo Jesus foi em vão? Essa é a pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã. Versículo de número 19. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em você. Essa é a angústia que habita em todo aquele que atingiu a maturidade espiritual e gostaria que os outros irmãos caminhassem na mesma fé, que é a fé que liberta, a fé do Evangelho de Cristo, a fé na palavra de Deus. Então nós clamamos, nós nos preocupamos, nós também estamos crescendo, nós não sabemos tudo, mas que esse seja o desejo do teu coração, que essa seja a angústia que habita no teu coração, porque muitos não se importam. Já tem muita gente que não se importa. Se o outro atingiu a maturidade, não está nem aí, é como se fosse assim, eu atingi, então pronto. Isso é o que importa. Mas o orgulhoso precisa entender que enquanto não quebrar esse orgulho, não vai alcançar a plenitude espiritual, aquilo que Deus tem. Então você acha que é maduro, mas você não é, porque um dos princípios basilares da maturidade espiritual é amar um ao outro, porque é um mandamento, com promessa. A gente demonstra amar um ao outro quando a gente gasta tempo, conversando, orientando, exortando, querendo que aquela pessoa cresça também. E não aprisionando, e não achando que o conhecimento é só para você. Aleluia! Versículo 22 diz assim, falando sobre Agar e Sara. A epígrafe nos diz, Agar e Sara. 22 diz assim, ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é o Monte Sinai e está representado por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial, oh, aleluia, é livre, ela é a nossa mãe. Aqui há 2 conjecturas. Aqui é falado sobre o filho de Agar e o filho de Sara. Aonde o filho de Agar é o filho da escrava. O filho de Sara é o filho da livre, o filho da promessa. Aleluia. A gente sabe bem a história, que nada demora para se ter um filho. Sara, preocupada, já de idade, já sem muita esperança, ela já não tinha mais a regra das mulheres, decidiu dar a sua criada a Abraão, que é Agar. E Agar gerou Ismael. Só que Ismael não estava no propósito de Deus, porque Deus ele ia cumprir. Olha, entenda uma coisa, meu irmão, você que está ouvindo esta meditação. Se Deus te prometeu alguma coisa, não dê seu jeitinho. Escute bem. Não importa as impossibilidades, não importa o fator tempo, não importa o fator falta de recursos, não importa as pessoas que se levantam para colocar o pé, para impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Não importa as pessoas que te olham e te julgam pelo teu jeito e procuram perseguir na intenção de atrapalhar. Irmão, elimina tudo isso, elimina. Porque se Deus te prometeu, vai se cumprir. Oh, aleluia! Pode vir o que vier, pode se levantar o que se levantar, podem tentar impedir o quanto tiverem que impedir, mas isso só vai aumentar ainda mais a glória de Deus, porque quando Deus fizer, oh, decantiara, suyo decamanara shuria, vai ser uma glória tão grande para Deus, porque Deus é especialista em causas impossíveis, Lucas 1:37. E você hoje pode não estar entendendo como Deus vai fazer. Porque você está olhando sobre a ótica da impossibilidade. Você está olhando o cenário. Você está olhando a circunstância atual. E você está dizendo, Senhor, já faz tanto tempo. E eu estou parando essa reflexão porque eu sei que esta palavra tem um direcionamento certo. Talvez você já tenha ouvido diversas vezes esta mesma palavra. Porém, entenda que tudo na Bíblia se renova. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Isso não é modificar a palavra. Me entenda bem. A palavra de Deus ela deve ser aplicada no nosso dia a dia. E às vezes, aquilo que já foi dito lá atrás. Porque Deus ele não é limitado ao nosso tempo. Aleluia. O tempo de Deus é o Kairos. Oh, lebecastio rabashuria. O tempo de Deus, para Deus 1000 anos é como um dia. Então pode ser repetitivo, né? Mas quem sabe não é hoje. O dia que Deus diz, pronto, é até aqui, não mais adiante. Quem sabe não é hoje que aquela resposta que você está esperando não vai chegar no teu telefone. Quem sabe não é hoje que aquela pessoa que via você por um olhar não vai mudar a visão e vai ser ela que vai ajudar a
cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Só que a gente não pode avançar os estágios. A gente não pode se antecipar, dar o nosso jeito. Então, se você se antecipou, meu irmão, retrocede, dá uma paradinha, fica aí escondido em Deus, aguardando que Ele faça. Porque se você colocar a mão, você atrapalha. Se você colocar a mão, às vezes uma coisa que era para ser amanhã, termina que passa mais tempo no deserto. O povo passou 40 anos, o povo de Israel no deserto, até entender, até estar pronto para entrar em Canaã. E eles deram várias voltas, pensando eles que estavam indo, mas eles deram 40 voltas no deserto. Então não dê 40 voltas no deserto, essa palavra é profética. Essa palavra está tocando o coração de alguém que está chorando aí do outro lado. E Deus te diz, reprime a voz de choro, porque do alto saiu a ordem. Rei lecamácia, rei camantio, laprandecastio. Só faça o que Deus mandou você fazer. Não se preocupe com pormenores. Não se preocupe se alguém não entende o que Deus tem na tua vida. Deus vai criar situações para cumprir o que Ele determinou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua história. Aleluia! E até hoje, nós sofremos a consequência deste ato inconsequente e desesperador, por sua vez, diria eu, de Sara. É um povo dividido nele mesmo, né? Mas, ainda assim, a graça de Deus repousou sobre Ismael, sobre Isaac. Mas a promessa foi para Isaac. E Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. Quando ele promete, ele cumpre. Então, dando continuidade à nossa reflexão, eu gostaria de ler concluindo versículo de número 28. Meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina. E o versículo de número 31. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Nós somos filhos de Isaac, não de Ismael. E é o que muitas vezes nós não queremos perceber. Ou às vezes nós sabemos que somos filhos de Isaac, mas as nossas atitudes apontam para Ismael. Irmão, todo legalismo, todo fanatismo religioso, todo sofisma, toda regrinha criada por homens, tudo aquilo que engessa a gente, tudo aquilo que impede que a gente exerça os nossos dons e talentos dados pelo próprio Deus, tudo isso é herdado na geração de Ismael. Pessoas que têm a mentalidade de escrava, onde a graça de Deus é limitada, aonde a graça de Deus varia de acordo com a minha conduta. São pessoas que vivem com medo do seu pai, que entram dentro da casa do seu pai e não se sentem à vontade. São pessoas que não se rasgam na presença de Deus, não chamam ele de pai e quando chamam, não o reconhecem como pai. Acham que Jesus é um garçom, que tem que servi-los, que tem que atender na hora que eles querem. E quando Deus não atende, ficam logo bochechudos, chateados, achando que Deus tem que fazer do jeito que eles querem. São orações cheias de pedidos vazios, imaturos, inconsequentes. E quando vem que não acontece aquilo do jeito que eles querem, se revoltam contra Deus e desagradam o seu coração. Isso tudo que eu estou passando aqui são visões de uma descendência que vive escrava, escrava do pecado, escrava da lei que traz a morte. Mas, filho da promessa, ele enxerga tudo sob os olhos da graça. A graça que regenera, a graça que traz vida. E a gente entende que é uma graça que Jesus ele veio para redimir. Redimir um mundo que estava sendo levado à perdição e ao caos eterno. E a graça colocou um brilho. O brilho de Cristo em cada lugar, em cada canto. Porque através de nós, é através da palavra que é lâmpada para os nossos pés. Nós vamos entendendo tudo, entendendo que Ele é dono de tudo e que nós não temos o controle de nada. Mentalidade de filho é uma mentalidade que ama a todos, que quer resgatar a todos. É uma mentalidade que não tem pressa, de que nada aconteça do seu jeito, mas que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. São pessoas submissas, são pessoas que olham sem julgamentos, olham as pessoas com o olhar da graça e tentam trazer essa pessoa a clareza e a maturidade espiritual. São pessoas que são rios que transbordam, não represas. São pessoas que entendem o chamado individual na vida de cada um e não quer rotular ninguém, nem padronizar ninguém ao seu bel prazer. São pessoas onde não habita inveja, onde não habita ciúme, onde não habita mágoa, ressentimento. E caso esses sentimentos tentem adentrar a sua vida, não encontram espaço por muito tempo, porque esta pessoa logo é confrontada e diante de Cristo, esses sofismas caem por terra. Eu poderia aqui listar uma série de qualidades e eu poderia te dizer que você pode também oscilar entre essas duas heranças.
Porque nós vivemos numa natureza pecaminosa. E por muitas vezes nós podemos oscilar, querendo às vezes agir por legalismo. E aí é quando a gente se dá conta, opa, tem alguma coisa errada. E logo nós mudamos a mentalidade para a mentalidade de filhos, filho da promessa. Você é da descendência de Isaac, meu irmão. A graça te cobre, a graça me cobre. Então vamos espalhar essa mensagem para o mundo. Amém? Que essa mensagem de alguma forma tenha edificado a sua vida. Que você possa nos ajudar propagando a mensagem do Evangelho, semeando vida, esperança. E eu gostaria de orar por você rapidamente. Então fecha os teus olhos, Pai. Neste momento, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a abrir a nossa mentalidade. Nos ajuda a alcançar essa metanoia de entender que nós não somos mais filhos da escrava, mas sim da livre. Que o Senhor nos convoca a entregar o controle nas tuas mãos. Ó Pai, quebra todo o sofisma agora. Todo padrão que quer engessar a humanidade num jeito só, numa maneira só, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja espaço e liberdade para exercermos os nossos dons e vocações conforme as Escrituras nos mandam, né? Sem infringir a palavra de Deus, em sabedoria. Ó Pai, liberta, Senhor, esta pessoa que está sob legalismo, sobre forças ocultas que impedem a sua mente de atingir a maturidade espiritual. É o que eu te clamo e já te agradeço, porque tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esta reflexão sairão daqui com a mentalidade, aleluia, do reino. A mentalidade do filho da promessa, na qual nós estamos ligados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui para dar continuidade à nossa reflexão bíblica no livro de Gálatas, capítulo 5. Deus te abençoe.